Livro de 1 Samuel, capítulo 20, verso 1 ao verso 6. Ajude seu irmão que está ao seu lado a encontrar, ou compartilhe a Bíblia com ele. 1 Samuel, capítulo 22. Prontos, irmãos? Prontinho? Antes de nós lermos, eu queria só enfatizar, nosso irmão José está com a gente aí novamente, né, irmão José? Que bênção, hein, meu irmão? Glória a Jesus. Seja bem-vindo, tá, meu irmão? Alguns meses que nós não vimos, estava um pouco longe, mas foi da vontade do Senhor trazê-lo e que bênção recebê-la. Em nome de Jesus, que bênção, bênção. Vamos lá, irmãos. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 ao verso 6, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta de Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. E então Davi foi para a floresta de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Só até aqui. Só até aqui. Senhor, nós te adoramos, te exaltamos nessa noite, e agora nesse momento nós pedimos que mais uma vez o Senhor possa nos falar pela reflexão, pela orientação, pelo ouvir e aplicar da tua palavra. Por favor, Senhor, nós te pedimos por misericórdia, fala ao nosso coração. O teu povo está aqui reunido ao redor da mesa do Senhor para receber da parte do Senhor. Por favor, olha para nós e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Adulão hoje. Apesar de você não ver o nome da igreja escrito aqui, mas a caverna de Adulão, para mim, exemplifica como a igreja precisa ser e como a igreja deve ser. E para você vai entender por que nós estamos chamando igreja de Adulão. Esse texto aqui ainda fala de quando Davi ainda não era rei sobre Israel nem Judá. Ele ainda era um soldado, mas Saul estava perseguindo Davi, e Saul queria matar Davi, e Davi, como dizem os irmãos, o pessoal vazou e estava fugindo de Saul, e Saul perseguindo Davi a todo instante. E aí Davi, irmãos, foi parar nessa caverna chamada Adulão. Na verdade, essa caverna Adulão não era como a gente imagina uma caverninha, eram várias, como o historiador fala, era um complexo de cavernas. Algumas delas eram tão profundas, meus irmãos, que ainda não foram exploradas. Então, alguns falam que caberia mais de 4.000 pessoas nessas cavernas, tá? Nesse complexo de cavernas. Mas Davi ficou em uma dessas cavernas, escondido, fugindo. Então ele se isolou e foi para lá fugindo porque Saul queria matá-lo. E aí, enquanto nesse momento que Davi, que já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, aqui Davi é ungido do Senhor. Ainda não era rei, mas tinha unção. E quem estava perseguindo ele? Saul, que apesar de ter sido ungido e era o rei de Israel, ele já não tinha a bênção do Senhor sobre ele. Irmãos, não dá para desungir uma pessoa. Tem como desungir. Mas a presença do Espírito e a unção do Espírito, de fato, o Espírito, ele pode não se manifestar mais naquela pessoa. E foi o caso de Saul. Saul aqui estava em rebeldia, Samuel falou que Deus tiraria o reino dele, e agora ele estava em rebeldia, em desobediência, e estava perseguindo Davi. E essa perseguição, irmãos, durou mais de 30 anos. Durou muito tempo, na verdade, essa perseguição. Saul reinou 40 anos. E boa parte desse tempo de reinado de Saul foi perseguindo Davi. E aí, irmãos, nesse momento, Davi se esconde nessa caverna. E Davi se esconde e vem um meio mundo de gente. O texto fala que eram cerca de 400 homens, irmãos,
que se juntaram a Davi. Davi não tinha chamado ninguém, irmão. Davi estava na dele lá. Aí, primeiro, pelo grupo de pessoas que veio para eles, a sua família, os seus irmãos e a família de seu pai, souberam que ele estava lá e foram para lá se encontrar. Estava fugindo. Por que ele estava fugindo? Porque a família estava correndo perigo. Estava perseguindo Davi. Eles poderiam pegar a família como instrumento, por exemplo, como refém para Davi. E aí a família se junta a Davi nessa caverna. Mas aí também começou a vir gente de todo canto. O texto fala no verso 2, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele, ou seja, Davi, se tornou o líder deles. Então, irmãos, era um exército aqui dos maltrapilhos, pessoal endividado, pessoal com problema, pessoal que estava enfermo, pessoal que Saul estava perseguindo, pessoal que tinha sido abandonado, pessoal que Saul tinha discriminado, pessoal que Saul estava querendo matar. Esse povaréu todo veio para cá e se uniu a Davi. Não é que eles estavam fazendo uma rebelião, nada disso, mas eles estavam fugindo, eles se uniram. Eles se juntaram nessa caverna. E nessa caverna, houve um negócio muito bacana da parte de Deus nessa caverna. O que significa caverna para a gente? O que significa caverna de Adulão para a gente? Para mim, significa o mesmo que igreja. Por quê? Porque igreja, irmãos, é um lugar onde nós somos tratados pelo Senhor, não é verdade? Caverna de Adulão foi um lugar onde Deus tratou aqueles caras. Igreja é isso. É um lugar onde nós somos tratados. E aí eu estava lendo sobre a caverna de Adulão. Lá nessa caverna, irmãos, tinha um composto químico de rocha, que era um negócio chamado dolomita. É isso. Dolomita. Irmãos, dolomita é uma substância, é um suplemento, olha a discriminação. É um suplemento mineral, é uma composição química de carbonato de cálcio com carbonato de magnésio. Os dois juntos, ele atua de forma natural no ser humano. Remédio natural. E isso, toda a estrutura dessa caverna era composto de dolomita. E aí, sem querer, essa dolomita, ela tem propriedades, irmãos, que literalmente ela cura o ser humano. Aí eu vou destacar algumas coisas aqui. Olha só, quais os benefícios que essa dolomita tem. Ela é anti-inflamatório, analgésico, calmante, descongestionante, tonificante, relaxante, revitalizador muscular e reduz massas tumorais. Excelente para o cálcio, para agitar, para acalmar. Excelente também para problemas que às vezes têm desordens vasculares cardíacas. Ou seja, dentro dessa estrutura de caverna, irmãos, havia um remédio natural dentro dessa caverna, que eu nem sei se eles sabiam. Mas aí quando esses caras também vão para lá, eles, naturalmente, eles são revigorados. Sem talvez nem perceber, eles estavam sendo fisicamente revigorados. A estrutura física, muscular, óssea deles estava sendo renovada, meus irmãos. Isso é igreja. Igreja é um lugar onde você encontra o renovo. Igreja é um lugar onde Deus vai tratar você. Está entendendo? Deus vai tratar seu coração. Deus, ela tem propriedade calmante. Irmãos, não é isso que é a palavra do Senhor? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa estrutura, irmãos, de igreja é para nós. Deus, quando traz você, e traz você para junto do Senhor, para a igreja, Ele quer fazer algumas coisas com você. A primeira delas, ela quer tratar você. Ele quer curar você. Ele pode curar você tanto fisicamente, literalmente, como também a sua alma. E eles nem estavam sabendo que eles estavam sendo tratados e curados por Deus. Mas enquanto eles se mantinham junto com Davi, e era ungido do Senhor, enquanto nós estivermos junto com o ungido do Senhor,
na caverna de Adulão, ou seja, na igreja. Irmãos, Deus vai tratar você. E aí o texto fala que essa composição, ela tinha propriedades calmantes. E aí, igrejas, não é porque você vem aflito, desamparado, Deus acalma o teu coração. Amém, irmãos? Como aquela canção que nós cantamos na outra mensagem, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Diz para o seu irmão, Deus vai acalmar o teu coração. Diz para ele. Descansa no Senhor. Deus vai acalmar a tua alma. Fala para ele, Deus está tratando teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso. Aí o texto, irmãos, continua dizendo que tem propriedades, benefícios, desordens. Deus vai tratar você. Deus vai revigorar você. Então, igreja é um lugar onde nós somos tratados por Deus. Deus te trouxe para cá, irmãos. Você estava perdido, estava largado. Talvez em algum lugar você tenha sido até excluído. Eu quero dizer que nós vamos receber você aqui em nome de Jesus. Amém, irmão? Você é bem-vinda. Diz para o seu irmão, você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Bem-vindo à caverna de Adulão. Fala para ele. Lugar onde Deus cuida de nós. Oh, meu irmão, você é bem-vindo aqui. E eu quero dizer que você é como um de nós. E você é bem-vindo e Deus vai cuidar de você. Em segundo lugar, que essa caverna representa uma mudança de governo. Por quê? Quem era o rei? Eles serviam a quem? Quem que era o líder deles? Saul. Mas aí Saul era, vamos dizer assim, ele já não tinha a presença do Senhor. Já não tinha mais a unção do Espírito Santo sobre ele. Eles então assim, eu não vou seguir. Irmãos, a pior tragédia da nossa vida é seguir alguém que não tem a unção do Espírito Santo. Você imagine você seguir alguém 40 anos sem ter a unção do Espírito Santo. Você imagine, irmãos, o que é seguir um cara que chegou a consultar uma pitonisa, uma médium. O cara foi num terreiro procurar ajuda. Foi Saul. Você imagine que você tivesse um pastor que já Deus... Você imagine que se você estivesse aqui e você soubesse que esse pastor foi rejeitado por Deus, Deus não está mais abençoando ele, Deus não está falando por ele, e ele chegou e num centro por aí afora para pedir orientação. O que os irmãos fariam? Se eu fosse os irmãos, eu vazava. Eu não vou seguir um maluco desse. Aí você imagina que Israel estava 40 anos, quase 40, durante uns 35 anos aproximadamente, ficou com um líder desse jeito. Então os caras estavam desigrejados, irmãos. Os caras estavam sem liderança que pudesse de Deus. E mais, o cara começou, não só isso, a persegui-los. E por conta dessa perseguição, os caras estavam endividados, os caras estavam descontentes, os caras estavam abandonados, largados. Aí eu fico imaginando que era mais ou menos aquilo que Jesus olha e vê, eles eram como ovelhas sem pastor. E aí, Davi, como um dos mestres no pastoreio, o pessoal chegou e ele falou assim, fica aí, estou no mesmo barco. E irmãos, aí houve uma mudança de governo. Antes, Saul liderava. Quem liderava agora? Davi. Davi, o ungido do Senhor, lidera agora. Irmãos, me faz também lembrar que quando Paulo fala que em outro momento nós seguíamos o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos na desobediência seguindo ao maligno. Isso é um fato. Mas aí, irmãos, hoje houve uma mudança de governo na nossa vida. Quem controla a nossa vida não é mais o capeta. Quem controla o governo na nossa vida foi dado a Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós falamos assim, Jesus Cristo é o Senhor. Há uma mudança de governo na nossa vida. Você entende isso? Por isso que lá em Romanos capítulo 10, fala que se confessares Jesus Cristo como Senhor e crer no teu coração, será salvo. O que está dizendo ali? Quando você confessa Jesus como teu Senhor, há uma mudança de governo na tua vida. Porque quem governava antes era o inimigo. Satanás governava a sua vida.
Mas quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, há uma mudança de governo. Agora quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. E o que Ele mandar, eu faço, eu sigo, eu morro por Ele. Esses caras estavam dizendo isso para Davi. Davi, é o seguinte, agora tu é o nosso líder. Nós estamos nos submetendo a você. Isso é extraordinário. Não é Jesus não faz isso? Jesus não governa na marra na gente. Nós nos submetemos a Jesus. Jesus é nosso Senhor porque nós queremos que Ele seja. E esses camaradas aqui, eles se submetem a Davi dizendo assim, tu é o nosso líder. Tu agora é o ungido do Senhor. E nós vamos seguir você. Houve uma mudança do governo na vida deles. Quem governa a tua vida? Isso é muito bacana para a gente perceber, porque às vezes o dinheiro governa a nossa vida. Está entendendo? Às vezes, meus irmãos, a carne governa a nossa vida. O desejo por reconhecimento governa a nossa vida. Existe muita coisa que governa a gente. Para você saber o que governa, qual é a coisa mais importante na sua vida? Tem que ser Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Nada é superior. Por isso que a gente se submete. Se Jesus fala, a gente obedece. Ele é o Senhor. Nada mais importante. Jesus está em primeiro lugar. E mais, os caras estavam dizendo assim para Davi, nós vamos te seguir. Se precisar morrer por você, a gente morre. Amém, irmão? Isso é extraordinário. Então, Caverna de Adulão, quando você vem para a igreja, você está dizendo assim, é o Senhor que governa a minha vida agora. O mundo mais não governa a minha vida. A cachaça não governa a minha vida. Amém, irmão? As drogas não governam a minha vida. O dinheiro não governa a minha vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Amém, meus irmãos? Ele é o Senhor. Outra coisa, meus irmãos, que significa... tem uma frasezinha que tinha colocado aqui, que é uma coisa muito interessante, irmãos. A gente fica, pastor, mas na caverna, será que não era melhor estar com Saul em um castelo? Aí tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, irmãos, caverna da unção, ou seja, onde tem a unção do Espírito, né, ungido do Senhor, caverna da unção é melhor que qualquer castelo de rebeldia. Anota assim, pastor Cleber. Caverna da unção é melhor que qualquer castelo de rebeldia. Você pode ter o castelo que for, a fama que for, o dinheiro que for, mas se for debaixo de rebeldia, não presta. É melhor morar dentro de um buraco, mas com a unção do Espírito Santo, de qualquer mansão, de qualquer castelo de rebeldia. Tá certo, irmãos? Muito bem. Outra coisa, Caverna de Adulão é lugar de acolhimento. Esses homens aqui, irmãos, ninguém dava nada para eles. Ninguém dava nada. Eles estavam perdidos, eram uns maltrapilhos, eram endividados. Aí tem uma outra frase que eu já citei aqui com os discipuladores, que é uma frase do pastor Eibe, que ele diz assim, quem recebe as pessoas que ninguém quer ter, Deus dará os homens que todos sonham ter. Amém? Vou repetir. Quem recebe os que ninguém quer ter, porque tem gente que ninguém quer ter, né, irmão? Tem gente que é endividado, maltrapilho, enjoado, encrencado, barra pesada. Tem gente que quer demais. Mas aí, Davi recebeu todos eles. Davi recebeu os enjoados, os encrencados, os perdidos, os endividados. Tem gente que não gosta de receber endividado, mas a gente gosta, a gente recebe todo mundo aqui na igreja. Em nome de Jesus. Tá? Quem recebe os que ninguém quer ter, Deus dará os que todos sonham ter. E no caso de um exército, aqueles que são recebidos, os que ninguém quer ter, os soldados que ninguém quer ter, quando nós recebemos os que ninguém quer ter, os que ninguém quer receber, Deus vai lhe dar os soldados que todos sonham ter. Porque os soldados que todos sonham ter são justamente os soldados que ninguém quer ter. Você entendeu isso? Os soldados
que todos sonham ter são justamente os soldados que ninguém quer ter. Porque eles são preparados e moldados por você. Eles são moldados dentro da caverna. Eles são tratados dentro da igreja. Irmãos, exemplo gritante são os discípulos de Jesus. Irmão, fala sério. Você vê aqueles discípulos que Jesus escolheu? Irmão, só Jesus para escolher aquela turma. Escolhe Pedro, irmãos. O cara que 3 anos de discipulado próximo com Jesus, no final das contas, nega Jesus e ainda corta a orelha do cara. Ainda era ruim de mira. Como é que o cara acerta a orelha do outro? Não é verdade, irmão? Irmão, o cara vai e tenta matar o outro. No final, não é possível que não aprendeu nada. João estava próximo deles, mas abandona. Judas trai. Os outros correm. Jesus estava preocupado com a questão da crucificação. Os caras estavam preocupados. Jesus estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Os caras estavam fazendo uma assembleia entre eles. Vamos ver aqui quem é o maior entre nós. Não, eu sou eu. Aí Jesus fala assim, vocês estão discutindo isso? Tenho certeza que você não escolheria. Você e eu talvez não iríamos na casa de Zaqueu pregar para ele. A gente não escolheria provavelmente Mateus. Irmão, Paulo, se tinha um cara encrencado era Paulo. Brabo, valente. Só Jesus para pregar para ele mesmo. Foi uma pregação com Jesus. Jesus parece para ele, vai, Paulo. Aí Paulo, você, quem é, Senhor? Sou eu a quem tu está perseguindo. Ah, Senhor. Irmão, foi Jesus, mas que ninguém tinha coragem de pregar para Paulo. Aí Paulo se converte, olha só, Paulo se converte, e Paulo começa a pregar a favor de Jesus. E Paulo começa a brigar, enfrentar. A igreja ficou tão traumatizada com Paulo, que enviou Paulo lá para Cesareia. Não, Paulo, vamos enviar você. Se não fosse Barnabé, depois de ter ido lá e encontrado Paulo, o texto fala que Paulo, a igreja de Jerusalém tinha enviado Barnabé para Antioquia, porque tinha um avivamento em Antioquia, na cidade de Antioquia. Aí Barnabé chega lá, e aí vê tudo, e ele lembrou de Paulo. Aí ele foi até Tarso. E o texto fala que Barnabé procurou Paulo. Ou seja, não sabia nem o endereço. Caçou Paulo. Porque Paulo, mesmo sendo crente, era pedreira. Crente pedreira. Ter um irmão Paulo na igreja era um negócio complicado demais. Naquela época. Quem que vai lá? Barnabé. A igreja não estava querendo Paulo. Mesmo sendo crente. A igreja não estava querendo Paulo. Mas Barnabé queria Paulo. Está entendendo? A igreja jamais, irmãos, às vezes, a gente dá graças a Deus. Oh, meu Deus. Glória a Deus que esse rapaz não veio para minha cela. Jesus. Irmão, sabe qual é o legal de pastoreio? Você não pode escolher quem você pastoreia. É verdade? Nós não escolhemos quem pastoreamos. Na verdade, a gente pastoreia as ovelhas de Jesus. Aí tem muita gente que fala assim, meu Deus, ainda bem que foi para a cela da irmã. Jesus. Mas aí, irmãos, Barnabé tinha um pensamento como de Davi. Barnabé foi lá, ô Paulo, vem cá. Se Barnabé não tivesse ido lá buscar Paulo e trazer de volta, irmão, Paulo tinha ficado largado para lá. Depois Paulo não aprende a lição, porque João Marcos era companheiro de viagem de Barnabé e Paulo. Aí João Marcos pisou na bola. Os probleminhas de crente. Aí Paulo ficou valente. Eu não levo mais esse cara com a gente, porque abandonou a gente. Abandonou uma vez só, não vai abandonar mais. Eu não vou levar. O texto fala que houve um problema entre Paulo e Barnabé tão sério, que os dois se separaram. Paulo arrumou Silas, foi para um canto. E Barnabé foi lá, atrás de quem? João Marcos, com a ovelha que Paulo não queria ter. Sabe o que João Marcos se tornou? João Marcos é o Marcos que fez o escrito do Evangelho de Marcos. O primeiro escrito do Novo Testamento foi feito por Marcos.
Esse João Marcos que Paulo não queria perto dele. Mas Barnabé, às vezes a gente nem enfatiza Barnabé, mas Barnabé foi um cara extraordinário. Ele tinha capacidade de trazer e de agregar as ovelhas que ninguém queria ter. Isso é, nós temos essa característica e nós vamos ser sempre caverna de adulão. Porque nós somos a igreja congregacional, a caverna de adulão. Nossa igreja. Porque nós recebemos as ovelhas que ninguém quer ter. Mas depois vamos ficar com a inveja. Porque nós temos agora as ovelhas que todos sonham ter. Tá vendo? Você é uma ovelha que eu sonho ter. Amém, meu irmão? Você é querido aqui na igreja. Eu quero que você segure a mão do seu irmão e fale assim: nós sonhamos com você. Você é bem-vindo aqui. Você é uma ovelha que todos sonham ter. Mas a gente não abre de mão de você para nada. Amém, irmão? Então guarde isso. Quando nós recebemos as ovelhas que ninguém quer ter, Deus nos dará as ovelhas que todos sonham ter. Está entendendo? E hoje, por exemplo, nós temos ovelhas que todos sonham ter. Sabe por quê? Porque vocês são crentaço. Vocês são crentes substância. Vocês são gente comprometida. E eu tenho certeza que muitos sonhariam em ter vocês na igreja deles. Mas Jesus trouxe você para cá. E eu sou grato a Deus por sua vida em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aí agora eles vão ficar com inveja. Eles vão ficar com inveja agora porque o pastor Cleive tem as ovelhas que todos sonham ter. Mas aí você não sai mais, tá, irmão? Porque quem entra na caverna de Adulão e anda com Davi, nunca mais larga Davi. Esses soldados, irmãos, que foram recebidos por Davi, irmãos, eles seguiram Davi até os últimos dias. Fidelidade. Sabe por que esses soldados davam a vida por Davi? Tanto que lá na frente Davi já estava cansado, já estava lá na frente da história, Davi estava exausto, já estava mais envelhecido, ele se cansou. Eu fiz uma pregação aqui em 2 Samuel, de um valente Davi, que viu um gigante enfrentar Davi, e o cara falou assim: eu vou te matar, Davi. E aí o cara entrou nessa batalha na frente do gigante, enfrentou o gigante e matou o gigante no lugar de Davi. Porque Davi estava quase sendo morto. Sabe quem deu a vida? É um desses soldados. Fidelidade, irmãos. E eles falaram assim: Davi, tu não vai mais na batalha com a gente, não. Tu está cansado. Fica no palácio. A gente luta as tuas batalhas. Não vai mais, não. Fidelidade. Uma vez Davi estava um desses esconderijos, uma vez, na batalha, e Davi expressou um desejo assim: oh, meu Deus, quem me dera beber das águas das fontes de Belém. Aí 2 soldados, eles foram lá, passaram pelo meio do exército inimigo. Foram lá na fonte, encheram a botija d'água, e eles passaram pelo meio do exército inimigo e trouxe para Davi, irmãos. Sabe por que os soldados arriscam a vida para trazer água para o ungido do Senhor? Ao contrário de Davi, Davi não bebeu. Eu vou beber. Mas Davi falou assim: longe de mim beber essas águas. Seria como beber as águas dos que trouxeram para mim. Isso é extraordinário. Os caras, os soldados, arriscavam a vida para trazer água para Davi. Sabe por que esses caras traziam água para Davi? Arriscavam a vida para trazer água para Davi? Porque um dia eles foram recebidos como alguém que ninguém queria ter. Davi recebeu gente que ninguém queria ter. Hoje, esses soldados são pessoas que todos querem ter. Mas não é só querer ter. Essas pessoas são construídas. Elas se tornam assim. Elas são tratadas. Quando eles chegaram lá, quando você olha lá, irmãos, porque no texto, olha o capítulo 6. Observe o texto para você ver a diferença. O versículo 2 do capítulo 22. Juntaram-se a ele os que estavam em dificuldade, endividados e os descontentes, certo? Agora, dá uma olhadinha no versículo 6. Saul ficou sabendo que Davi e seus
homens, ou em outros lugares, seus soldados, ou o exército. Olha só que coisa extraordinária o que aconteceu. Eles entraram, homens, endividados, descontentes, maltrapilhos, rejeitados, na caverna. No versículo 6, eles já não são chamados de endividados, maltrapilhos, descontentes, nada disso. Eles já são chamados os valentes de Davi. Irmãos, quando a gente vem na igreja, a gente vem arrebentado, a gente vem pedreira, a gente vem de todo jeito. E nesse lugar nós somos transformados por Deus. E Deus transforma a gente nos valentes de Davi. Você é um valente de Davi, irmão. Eu vou melhorar, você é um valente do Senhor. Entendeu? A gente chega arrebentado na igreja, a gente chega perdido na igreja. A gente chega maltrapilho. Irmão, a gente chega endividado, de duas formas endividado. Endividado quando a gente não tem Jesus, né? Porque nós temos uma dívida diante da lei de Deus. E a gente chega, aceita Jesus e a nossa dívida é paga. Mas muitas vezes também nós chegamos endividados, literalmente. Irmão, quem tem coragem de dizer que tem dívida? Tem pouca gente, hein? Ou tem pouca gente, ou tem muita gente com vergonha. Fala assim, os irmãos que têm dívida. Fica com vergonha não. Escute bem. Deus vai pagar as suas dívidas. Amém? Recebe isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra profética sobre a sua vida. Às vezes nós podemos aplicar como uma dívida da lei, do pecado. Obviamente, quando você entrega a vida a Jesus. Mas eu quero dizer com você que as suas dívidas serão pagas. Alguns têm 2.000 para pagar, outros têm 10, outros têm 50. Irmãos, quando Deus fez Davi rei, Davi era dono de todo o ouro e toda a prata, não tinha rei mais rico que Davi. E esses caras, Adulão foi um lugar que Deus queria levar. Foi Deus quem mexeu no coração deles. E esses caras depois se tornaram os valentes. Quando você vai ver lá no final de 2 Samuel, esses caras não são chamados de maltrapilho, de endividados. Eles são chamados os valentes de Davi. Aí tem os 3 maiores, tem o comandante geral, depois tem os 3... Irmãos, Joabe, Absai, essa turma toda que estava lá, parente de Davi. Sabia que Joabe era parente de Davi? Muitos eram os filhos de Zeruia. Zeruia era a irmã de Davi. Quem que foi atrás de Davi aqui? A família de Davi. Os parentes de Davi. Uns soldados principais de Davi, inclusive, eram primos, irmãos de Davi. Eram os endividados, eram os encrencados, eram as pedreiras. Entendeu? Deus traz eles para cá. Eu quero dizer uma palavra para você, aqui eu vou abrir um parênteses para você. Davi, no começo, quando ele foi ungido, a família, de certa forma, recriminou Davi. Os irmãos de Davi, veio para cá, na batalha de Golias, você lembra como que os irmãos recriminaram? Agora, irmãos, os dias passam, os anos passam. Quem que se submete às asas de Davi? Os irmãos de Davi, que tinham afrontado Davi. As pessoas na sua família, que um dia falaram mal de você, que um dia rejeitaram você, que um dia, isso não é nada. Que um dia talvez tenha dito para a nora ou para o teu marido, você não é nada, você não tem nada, você não vai dar em nada. Deus vai te honrar de tanta forma. Essas pessoas serão abençoadas por você. Eu falei para uma irmã uma vez, essa irmã era extremamente recriminada pela família. Eu falei assim, minha irmã, faça o que eu estou dizendo para você. Seja esposa, seja crente, você será honrada por toda a sua família. E essa irmã fez isso. Exatamente. Irmão, a família do marido, a família dela, as pessoas começaram a honrar essa mulher. E não só honrar no escondido, não. A declarar que ela tinha sido uma bênção. Davi foi rejeitado, foi discriminado por sua própria família. Agora é a sua própria família que está debaixo das asas de Davi. E eram os endividados. Quem que ajudou
esse povo a sair do atoleiro? Quem que ajudou esse povo a sair da dívida? Davi. Tem muita gente que te rejeita hoje, mas você vai ser uma bênção para quem te rejeita. Está entendendo? Não é, vai cair na minha mão, o mundo dá muitas voltas, um dia eu vou enricar, o pastor falou, e você vai ver só, não, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, e essas pessoas vão vir buscar refúgio em você, e você vai fazer o quê? Abençoar, você vai acolher essas pessoas, você vai arranjar trabalho para elas, você vai emprestar dinheiro para elas, amém? Vai prestar não, você vai dar dinheiro. Entendendo? E eles vão lá, muita gente que falou mal de você, que achou que você não valia nada, que você era um genro podre, que você é um genro de nada, um genro, uma nora, você vai abençoar a tua sogra. Você vai abençoar a tua família, a família da tua esposa, a família do teu marido. Você vai ajudar esse povo a sair da dívida. E eu quero deixar essa palavra para você. Os endividados literais que Deus trouxe aqui. Deus vai pagar suas dívidas. Você crê nisso? Daqui a pouco eu vou orar por isso. Deus vai pagar suas dívidas. E a cada dia, a cada semana, que Deus for liquidando a dívida dos irmãos, os irmãos têm um compromisso comigo de falar, pastor, quitei a dívida que eu tinha. Amém? Você se compromete comigo? Você vai colocar essas dívidas hoje diante do Senhor. Eu não quero, pastor, eu nem sei, irmão. Você tem que saber quanto você deve. Pastor, é uns 10 mil, 15 mil, ganha um salário mínimo, não interessa, não quero saber quanto você ganha. Você vai colocar isso diante do Senhor. Você vai ver que o Senhor, você vai ter um compromisso. Você primeiro vai contar esse testemunho, você vai ser grato ao Senhor. Você vai aprender a ser generoso com as pessoas que te procurarem. Você tem que fazer um compromisso diante do Senhor. Senhor, eu vou sempre ser dizimista. Eu sempre vou honrar o Senhor. Deus vai te honrar, eu tenho certeza. E a cada semana, cada mês, a cada dia, não sei quando é que vai ser a coisa, que os irmãos forem vencendo, você vai poder anotar no seu caderno aí, na sua agenda. Hoje é que dia? 30 de agosto, não é verdade? 30 de agosto. Amanhã completo 19 anos que eu comecei a namorar a Gilce. Você não quer esquecer, filha? Ruim, hein? Ruim, amanhã fazem 19 anos que eu comecei a namorar essa moça. E foi, depois da minha salvação, foi a coisa mais preciosa que eu já recebi. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Entendeu? Deus vai abençoar você. Deus vai honrar você. Seja quanto for, seja o que for, você vai assumir um compromisso. Senhor, pastor, eu vou testemunhar. E a cada mês, você não esqueça isso. Deus vai pagar esse negócio para você. Adulão é um lugar que você é tratado por Deus. Essa dolomita, ela tem uma propriedade que te faz acalmar. Você vai aprender a acalmar diante do Senhor. Se nessa noite Deus quer te trazer para cá, para você acalmar teu coração diante dessas coisas. Acalma teu coração. Deus está no controle. Deus te trouxe aqui e vai transformar a tua vida. Você chegou sem nada. Você vai ser um valente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Tem alguém aqui nessa noite? Quero que todos os irmãos estejam orando agora. Vamos fazer algumas orações. Tem alguém nessa noite aqui que precisa mudar de governo? Ou seja, precisa entregar sua vida a Jesus? Se talvez esteja afastado de Jesus, talvez você esteja afastado da igreja, precisa se reconciliar com Jesus, precisa se reconciliar com a igreja. Eu queria orar com você que está longe de Jesus, ou que precisa. Pastor, Deus falou no meu coração que eu quero entregar. Vai haver uma mudança de governo na minha vida. Eu quero reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida.
Alguém com a gente que gostaria de entregar sua vida a Jesus, ou se reconciliar com a igreja, com o Senhor? Eu queria que você levantasse sua mão assim, eu queria orar por você. Alguém com a gente? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero me reconciliar com o Salvador. Eu quero entregar... Alguém com a gente? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. É o Senhor quem vai governar minha vida daqui por diante. Alguém que quer dizer isso para o Senhor? Para a gente. Se você sentiu o desejo no coração, faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão José. Glória a Jesus. Há mais alguém? Aleluia. Alguém mais, irmãos? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero orar com você. Que nesse tempo que nós ministramos, Deus falou em algo no seu coração. Eu queria orar com você. Você sentiu o desejo no coração que eu orasse pela sua vida em uma dessas áreas? Lugar que Deus está tratando você. Lugar que Deus está curando você. E você percebe que precisa ser curado, tratado pelo Senhor. Eu queria que você viesse aqui na frente orar. Eu queria orar por você. Alguém? Pode vir. Em nome de Jesus. Isso, pode chegar aqui bem na frente. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Isso, chega o mais próximo, por favor, aqui da plataforma. Venha, eu quero orar por você. Se há algo nessa mensagem, você assim, pastor, eu quero que você ministre sobre minha vida. Irmãos, Adulão é um lugar onde Deus traz cura para a nossa vida. Onde Deus traz cura para o nosso casamento. Esse lugar Deus vai curar você em nome de Jesus. Pode chegar mais para frente, irmãos. Pode chegar, que tem mais gente chegando. Isso, por favor, por gentileza. Isso, irmãos. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Senhor. Vai entregando teu coração. Naquilo que Deus falou teu coração. Eu quero que você já vai orando e vai entregando no altar do Senhor. Vai dizendo, Senhor, eu recebi essa palavra nessa noite. E essa palavra para mim foi profética ao meu coração. Eu recebo essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Em nome de... Vai entregando seu coração, vai entregando a sua vida. Entrega as áreas que você foi ministrado nessa noite. Que você precisa de cura, que você precisa de libertação, que você precisa de solução. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, Adulão é um lugar onde as pessoas são acolhidas. Elas são acolhidas como são e como estão. E ó Pai, em nome de Jesus eu quero dizer para os teus filhos, para a tua igreja, que eles são bem-vindos do jeito que são e do jeito que estão. Mas eu quero deixar uma palavra profética de cura e de bênção. O Senhor em Adulão vai transformar a tua vida. O Senhor está curando você. Ser curado em nome de Jesus. Que a unção, como era naquela caverna de Adulão, que tinha dolomita, tinha tanta coisa, propriedades químicas. Mas aqui na igreja há algo semelhante, mas é a presença do teu Espírito Santo, que permeia esse lugar, que nos envolve e que traz cura à nossa alma, que traz cura física. Oh meu irmão, você que veio aqui na frente esperando uma cura física, em nome de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre ti agora em nome de Jesus e cure você em nome de Jesus. Que Ele cure seu coração, literalmente, e também a sua alma, seus sentimentos. Que Deus traga a cura ao teu casamento em nome de Jesus. Que Deus traga a cura à tua casa. Que Deus traga cura e libertação à tua casa em nome de Jesus. Oh meu irmão, essa é uma fase na tua vida, mas vai passar. Essa fase de descontentamento, de dívidas,
de rebelião, perseguição, irmão, vai passar. É uma temporada, é uma fase na tua vida, mas Deus vai pagar. Deus vai te ajudar. Receba essa palavra do Senhor na tua vida. Não importa o que seja, não importa quanto seja. Você chegou em Adulão, descontente com a vida, perdido, fugindo, sei lá de quê, talvez fugindo de sentimentos, fugindo de relacionamentos, talvez você esteja fugindo de Deus, mas o próprio Deus te inclinou para cá, e Ele te trouxe para cá, para perto do ungido do Senhor, para abençoar você. Eu quero dizer que nós abraçamos você nessa noite, e que você é bem-vindo no meio de nós, e que Deus vai abençoar a todos nós. Quero abençoar a tua casa, a tua despensa. Oh, meu irmão, de forma extraordinária, Deus supriu a necessidade de alimento na caverna. O texto não fala como, mas Deus supriu. Levava água, suprimento, cura. Irmãos, de forma extraordinária aquele povo foi suprido. Irmão, creia nisso. De forma extraordinária, Deus suprirá todas as suas urgências, necessidades. Você veio aqui na frente por preocupação das coisas dessa semana. Oh, meu irmão, o Espírito te acalma. O Senhor é teu ajudador. Descansa a tua alma no Senhor. O Senhor está curando teu coração. Talvez você veja com o teu coração arrebentado de relacionamentos ou questões familiares. Oh, meu irmão, Deus está derramando seu bálsamo sobre você em Adulão. Deus vai curar o teu coração aqui nesse lugar. Deus está tratando você nesse lugar. Se entregue totalmente. Eu abençoo você. Eu declaro uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai curar a tua alma. O Senhor vai curar o teu casamento. Eu quero derramar mais uma palavra profética. O Senhor vai te ajudar. Você pagará todas as suas dívidas. Receba essa palavra. Diz para o Senhor: Senhor, receba essa palavra. Eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço bem gostoso ao seu irmão. Dê uma palavra para ele. Isso, dê uma palavra assim, meu irmão. Você é um de nós. Diz para ele: você é um de nós. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar aqui em Adulão. Em nome de Jesus. Você pode dizer para ele: meu irmão, vai passar. É passageiro. Vai passar. Amém, meus irmãos.